Então, pessoal, nessa aula a gente vai ver alguns atalhos do Excel, que são simplesmente para acelerar algumas tarefas, caso vocês queiram usar. Logicamente não são obrigatórios, mas são atalhos que facilitam a nossa vida. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever alguns dados aqui para eu poder mostrar como é que os atalhos se aplicam em cada uma das situações. Então vou colocar aqui, por exemplo, escrever produto, e aqui cliente, e aqui separado eu vou escrever região e zona. E aí aqui embaixo eu vou colocar produto 1, cliente 1, região 1 e zona 1. Agora eu vou puxar aqui para baixo, como a gente viu na aula de preenchimento automático, só para a gente ter mais informações aqui. E aí eu vou pintar isso aqui em negrito só para dizer que isso aqui é um pequeno cabeçalho. Ok, agora vamos lá. O primeiro dos atalhos, que é o mais simples, que serve para quase todos os programas, mas para a gente lembrar aqui, é o Ctrl+C, Ctrl+V, que é só você selecionar seus dados, apertar Ctrl+C, ele vai ficar pontilhado assim, em outro lugar aperta Ctrl+V, e ele vai colar com a mesma formatação, com tudo igual. E aí qualquer dúvida, é só ir na aula que a gente ensina o colar especial, que vocês conseguem editar isso aqui de uma forma melhor. Ok. Agora, outro atalho interessante são as teclas Shift e Ctrl. O que acontece? Se você for usar as setas com as teclas Shift e Ctrl, ele te dá algumas ferramentas que podem ser úteis. Então, por exemplo, vamos começar pelo Ctrl. Se você pressiona Ctrl e aperta a seta para baixo, por exemplo, repara, ele vai até a minha última célula da linha A. E então, se eu apertar Ctrl e para cima de novo, ele vai até a última célula, a primeira célula da linha A. E se você pressionar Ctrl e aperta para a direita, ele vai até o final em coluna. E aperta para a esquerda, ele volta. Então, repara, sempre que você pressiona Ctrl e aperta uma seta, ele vai até o final na direção da seta que você apertou. Porém, quando tem algum dado no meio do caminho, ele para no início desses dados. Então, por exemplo, se eu chegar na minha linha C, pressionar a tecla Ctrl e apertar para baixo, repara, ele para na minha primeira célula desses dados. E se eu fizer a mesma coisa, só que estando selecionando um valor do meu conjunto de dados, ele vai até o meu último valor do conjunto de dados na direção em que você apertou a seta. Então, por exemplo, se eu apertar para cima agora, ele vai escolher produto. Se eu apertar para o lado, ele vai para cliente. Se eu apertar para baixo, ele vai para cliente 17. E agora, se eu apertar para o lado direito, ele vai até o primeiro dado na minha linha 21, que é a região 17. E se eu apertar de novo, ele vai até zona. De novo, ele vai até a região 17. Então, no fundo, o que ele faz? Ele pula tudo que está igual. Então, se você está numa célula vazia selecionada e pressiona Ctrl para baixo, ele vai pular todas as células que estão vazias até ele encontrar uma célula com valor. Se ele não encontrar uma com valor, ele vai até a última célula. Se você está selecionando uma célula com valor, ele vai pular todas as células com valor até encontrar uma célula vazia. Se não tiver uma célula vazia, ele vai até a última célula. Agora, o Shift, o que o Shift faz? Se você pressionar Shift e apertar as setas, por exemplo, estou apertando Shift para cima, ele vai selecionando todas essas células. E agora se eu aperto para o lado, ele vai selecionando tudo para um lado. Se eu volto, ele vai diminuindo a seleção. Então a gente consegue combinar o Ctrl e o Shift para permitir a gente fazer uma seleção rápida. Então, por exemplo, digamos que eu quero selecionar tudo isso aqui, ó, região, zona até o final. Você está selecionando a célula da região, você pressiona Ctrl e Shift, aperta para a direita uma vez, para baixo uma vez. Pronto, seleciona tudo. Então o Ctrl e Shift eles servem como atalhos para a gente selecionar as coisas e navegar na planilha de forma mais rápida. Logicamente, você pode sempre navegar com o mouse. Mas, por exemplo, se eu quiser ir até a última célula, eu não vou conseguir fazendo com o mouse, vai demorar muito. Então, você pressiona Ctrl para baixo, pronto, você vai até a sua última célula. Agora eu vou mostrar mais alguns atalhos. O primeiro deles é como a gente usa essa parte aqui, como a gente ativa essa parte de localizar, que é explicado melhor na parte de na aula de localizar, que tem uma aula específica para isso. Mas, para mostrar aqui um atalho já, se você pressiona Ctrl e aperta a tecla L, ele abre a caixa de localizar e substituir. E aí, tudo que a gente consegue fazer aqui está explicado direitinho na aula. Ok. Agora, a gente tem outros dois atalhos usando a tecla Ctrl. A gente pode apertar Ctrl mais e Ctrl menos. E o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou selecionar aqui a célula do produto 3 e vou apertar Ctrl mais. Repara que ele vai abrir essa caixa de inserir. Então, o que o Ctrl mais faz? O Ctrl mais insere, dependendo do que você escolher aqui, ele vai inserir o que você escolher. Então, se você colocar a linha inteira, ele vai inserir uma linha em cima dessa linha 7 aqui. Então, do OK, inserir uma linha em cima da linha 7. Agora, você olhar para o produto 7, apertar Ctrl mais.
E aí se eu quiser deslocar as células para baixo, repara o que vai acontecer. Ele pega todos os valores que estavam a partir da célula que eu estava selecionando e desloca esses valores uma vez para baixo. Então ele só insere uma célula acima da célula que você estava selecionando. Ele não insere uma linha. Então vocês reparam que aqui continua tudo igual. E se você apertar a coluna, logicamente ele vai inserir uma coluna. Se você colocar para deslocar as células para a direita, repara o que ele vai fazer. Ele vai inserir uma célula aqui, só que ao invés de deslocar tudo para baixo, ele vai pegar tudo e deslocar para a direita. Então, o produto 9 que estava aqui vai pular para cá, o cliente 10 que estava aqui vai pular para cá, e assim por diante. Vou dar Ctrl Z aqui só para não desajeitar os nossos dados. Paralelamente, o Ctrl menos, ele vai fazer a mesma coisa, com a única diferença que ele não está inserindo, ele está excluindo. Então, se eu colocar aqui excluir células para cima, ele exclui só o meu produto 9. Se eu vier aqui na minha célula do produto 13, apertar Ctrl menos e colocar linha inteira, ele vai excluir essa minha linha inteira. Agora, um outro atalho interessante é o Ctrl Shift L. O que o Ctrl Shift L faz? Eu vou selecionar aqui esse nosso cabeçalho aqui e vou apertar Ctrl Shift L. E aí, repara o que vai acontecer? Ele vai colocar essa parte aqui, que é o que permite a gente fazer o filtro, que está explicado melhor na aula de filtros. Mas é simplesmente o atalho para colocar. Tanto que se você vier aqui em dados e colocar o botão em cima aqui do filtro, ele aparece Ctrl Shift L para você colocar filtros. Só preste atenção que se você for colocar filtro em outro conjunto de dados e já tiver aqui, nesse, quando você apertar Ctrl Shift L, ele vai simplesmente tirar do primeiro, e aí se apertar de novo, ele vai colocar onde você selecionou. E agora, para finalizar, um último atalho aqui que pode ser interessante para a gente, vai ser o Alt seta para baixo. Se eu seleciono uma célula vazia e aperto Alt para baixo, repara, ele aparece uma caixa aqui vazia. Mas se eu seleciono uma célula dentro de um conjunto de dados e aperto Alt para baixo, repara, ele aparece como se eu tivesse uma lista suspensa aqui na minha célula e que eu posso escolher qual valor eu quero daqui. Então, por exemplo, está a região 9, eu quero mudar para a região 16. Pronto. E ele mudou para a região 16. Então, ele abre uma lista baseada nos valores que você tem no seu conjunto de dados. Então, é só para você poder inserir algum valor já inserido de uma forma rápida. Então, se você vier aqui embaixo e apertar Alt para baixo, ele reconhece que você está simplesmente acrescentando um dado nesse conjunto aqui. Então, ele vai aparecer todos aqueles conjuntos de dados. Eu posso colocar, por exemplo, região 6. Então, essa aula foram só alguns atalhos mesmos. É só uma forma da gente conseguir acelerar o que a gente usa no Excel. E lógico que vocês não precisam usar todos esses atalhos e não precisam saber tudo ele de cabeça. Mas, à medida do tempo que se pega a prática com o Excel, você começa a usar esses atalhos para acelerar, para ganhar um tempinho aí em pequenas coisas. Então, por essa aula a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.